Olá pessoal, bom dia, sou Alexandre Saldanha, queria agradecer a todos vocês por comparecerem hoje aqui nesse evento da Casa da Maraniche e hoje pela manhã eu vou conversar com vocês sobre bullying e direito. Mas mais especificamente hoje, pensando exatamente no que eu ia falar para vocês, eu vou falar sobre a responsabilidade civil do professor e das escolas no caso do bullying, quando o bullying acontece dentro da escola, tá? Em primeiro lugar, para que tudo fique um pouco agradável para vocês, eu vou dar um conceito jurídico de bullying, tá? Bullying são todas as atitudes agressivas, intencionais que acontecem entre colegas de sala, dentro da escola, durante o período em que estas crianças se encontram sob a responsabilidade da escola. Então, o que isso significa? Que enquanto as crianças estão lá, dentro da escola, a escola é responsável para evitar os casos de bullying que aconteçam lá dentro. Então, assim, acontecendo esses casos, quem é o responsável? Quem é obrigado a indenizar? Bom, quem é obrigado a indenizar é a escola. E essa obrigação, para o direito, se chama obrigação objetiva, que é aquela que independe de você provar culpa pelo que aconteceu. Em última palavra, isso significa dizer que basta que eu prove que houve bullying dentro da escola e que a escola de alguma forma foi omissa ou as atitudes foram insuficientes para evitar o bullying, bastando que eu comprove isso, então está determinado a responsabilidade objetiva da escola. Mas daí você, professor, fala assim para mim, mas não, Alexandre, veja bem, você esqueceu de falar dos pais. Não, não esqueci de falar dos pais. Veja, quem é o responsável quando as crianças estão dentro da escola, o objetivo, o sujeito direto é a escola, mas os pais eles são responsáveis subjetivamente. O que isso significa? Significa dizer que os pais são responsáveis junto com a escola. Os pais irão responder junto da escola no processo indenizatório. Ou seja, ali haverá como se fosse uma divisão, um racha no dever de indenizar. Indeniza-se a escola pela sua responsabilidade, porque faz parte da atividade escolar que ela assuma o risco de pagar a indenização pelos danos causados pelos alunos entre eles ou entre eles e terceiro. Então, assim, isso faz parte da atividade da escola. Já os pais são obrigados a indenizar porque, veja, vocês vão concordar comigo aí, todos os professores concordam comigo que educação vem de casa, certo? Certo. E também vocês aí sabem disso muito melhor do que eu, porque vocês são professores, estudaram Piaget, Vygotsky, toda aquela turma da psicologia, da pedagogia, etc. Vocês sabem que a família é o primeiro órgão que a criança toma contato, um órgão organizado, socialmente organizado. Não todo, mas boa parte dos comportamentos que a criança vê em casa, ela reproduz lá na escola. Então, sendo assim, a criança vai reproduzir todos aqueles comportamentos agressivos, preconceituosos e etc. Que ela vê em casa, ela vai reproduzir lá na escola. Então, por causa disso, também os pais são responsáveis por essa indenização. Espera aí que eu vou tomar um golinho de água aqui, porque falar é complicado. Vocês devem estar perguntando por que eu não fiz a live ao vivo, como era, né? Como era para ser. Então, eu sei que teve um problema no TI de vocês aí que acabou não dando para nem para eu estar aí presente, muito menos estar aí presente virtualmente. Então, estou gravando esse vídeo hoje para conversar com vocês. Bom, então, determinado a responsabilidade da escola e dos pais, você tem que entender assim, tá, e agora? Como é que se prova o bullying? Tá, muito bem. O bullying se prova de muitas formas, porque no mundo do direito você pode usar todos os meios de prova que o código diga que você pode, ou que o código não proíba. Então, sendo assim, você pode usar as provas documentais, que podem ser os boletins de falta, as atas da reunião da escola, os bilhetinhos que foram mandados, por exemplo, dando apelido, o que mais? Você pode usar as gravações internas da escola, você pode usar a agenda, às vezes tem professor e tem escola que manda agenda, né, anotado com o comportamento do aluno, com o que ele sofreu, etc. As anotações dos inspetores, que às vezes algumas escolas têm essas atas, né, que os inspetores fazem do que acontece no intervalo. Né, esses documentos você pode usar.
Também pode usar as provas periciais, perdão, que como é, por exemplo, quando o aluno precisa ir no médico, né? Daí ele tem lá, você pode usar o laudo do médico, você pode usar as receitas médicas, você pode usar, inclusive, por exemplo, hoje em dia você tem o trajeto do Uber lá, estou dando só um exemplo, Uber, o Spotify não, Uber, o Cabify, que você vai da tua casa para o hospital ou da tua casa para o terapeuta, para provar que o aluno está tendo algum tipo de gasto com terapia, com tratamento médico, tá? Essa é uma das provas que você pode usar. Você também pode usar as testemunhas, né? Que pode ser o coleguinha, pode ser o professor, pode ser o cantineiro, enfim, qualquer pessoa ali, inclusive os coleguinhas, qualquer pessoa que presenciou bullying pode ser testemunha. Mas daí você me fala, mas espera aí, Alexandre, o coleguinha ele é menor. Eu sei que ele é menor, e segundo o Código de Processo Civil, o menor não pode testemunhar. Mas também o Código de Processo Penal diz o seguinte, o menor ele pode testemunhar desde que o testemunho dele seja apenas para um intuito de informação processual. E quem vai dar valor para esse depoimento, que geralmente não, sempre e obrigatoriamente, ele é dado sem a obrigação de compromisso com a verdade, ou aquele compromisso judicial quando é feito por criança ou por pessoas que não podem, por alguma impedição legal, participar do processo, ela é feita de uma forma que o juiz dê o valor para isso, certo? Não é que não tenha valor nenhum, o juiz atribui esse valor. Se você for procurar lá no Código de Processo Civil, você vai achar. Tá? Então, assim, o coleguinha menor pode. O professor pode. O cantineiro pode. O inspetor, o segurança, todo mundo pode. Acontece que isso dificilmente acontece porque tem esse problema de protecionismo, às vezes a escola ameaça mandar os funcionários embora, é bem complicado. Passando esses primeiros detalhes de conceito em relação ao bullying, eu acho que é bacana conversar com vocês sobre a Lei Federal Anti-Bullying, né? Essa lei foi muito festejada, essa lei foi muito comemorada, só que, veja bem, essa lei ela é uma lei programática. O que isso significa, Alexandre? Que uma lei programática ela não tem, assim, necessariamente a obrigação de prever punição. Então ela simplesmente diz assim, eu recomendo que vocês façam isso, eu recomendo que vocês se comportem desse jeito, que vocês tomem determinadas atitudes. Mas ela não prevê nenhuma punição. Tá um calor danado aqui, vocês não têm noção, por isso que eu estou suando feito um condenado. Mas voltando ao assunto. Como ela não tem digamos assim, a intenção de punir, então ela é uma lei simplesmente, é como se fosse um manual de boas condutas. Então, sendo assim, essa lei federal, o que ela fez? Ela deu um contexto para que as pessoas pudessem ter, nesse contexto, o conceito de bullying e alguma qualificação de bullying. Maravilha. Fechou aí. Só que qual que é o grande problema? Que lá dentro dessa qualificação dela, ela qualifica o bullying como, por exemplo, assédio sexual, assédio moral, pilhagens, deixa eu me lembrar aqui. Aquela lei é extensa, né? Mas, então, assim, por isso que a minha memória não é lá grande coisa. Então, assim, ela dá, por exemplo, que, assédio, como eu já disse, assédio sexual, assédio moral, pilhagens, ameaça, xingamentos. Aí você já vê, por exemplo, que tem, você vai encontrar no Código Penal, por exemplo, a calúnia, a injúria e a difamação, né? Que eles equiparam o bullying a isso, do jeito que eles colocam lá. Também equiparam o bullying a assédio sexual, que também é crime. Abuso sexual, que também é crime. Pilhagem, que é roubo, também é crime. Vem quando eles qualificam o cyberbullying, eles põem como falsificação, adulteração, roubo de informações na internet. Que também é considerado crime pelaquela lei Carolina Dickmann, sabe? Deem uma olhada lá que vocês vão ver que isso também é crime. Então, só esses exemplozinhos rápidos é para vocês entenderem que essa lei, ela sem querer, ela equipara o bullying a um monte de crime que está lá no Código Penal, um racismo, enfim, vocês vão ver lá. Se vocês tiverem essa paciência, essa parcimônia, chega lá, vamos comparar o Código Penal com a lei anti-bullying, com a lei federal anti-bullying, vocês vão ver que ela é muito parecida. Só que qual que é o problema? Lá no finalzinho ela diz assim, evita-se tanto quanto pode qualquer tipo de punição
para as pessoas que praticarem essas coisas aí que a gente qualifica como bullying. É a mesma coisa que se você chegar assim para o batedor de carteira, para o assediador, dizer assim, ó, senhor assediador, senhor batedor não pode fazer, mas se fizer também não dá nada. Então é mais ou menos isso. E o que acontece? Essa lei fala assim, porque as escolas têm que promover ações para prevenir, tem que promover auxílio para as vítimas, auxílio psicológico, auxílio jurídico. Esse auxílio jurídico é a piada do século, porque eu duvido que alguma escola diga assim, olha, isso é bullying, é crime, hein? É crime, não é assédio moral, hein? Vai lá procurar um advogado e processa eles e sem querer processa a gente junto, tá? Eu duvido que isso aconteça. Então é muito complicado. Essa lei, assim, se tem alguma coisa boa que essa lei tem, ela conceitua bullying e qualifica. E com essa qualificação você pode dizer assim que bullying é tão grave que ele tem coisas muito parecidas com o Código Penal que prevê pena. Mas assim você vai dizer assim, mas Alexandre, óbvio que não pode, né? Porque a criança não responde, não responde por crime, é ato infracional. Muito bem, genial, eu já sei disso. Todo mundo sabe disso, mas qual seria a grande solução então? Para mim, eu acho que a grande solução é que tivesse uma lei que equiparasse o bullying a qualquer tipo de assédio moral lá na esfera civil, para que mas que dissesse assim, bullying é um tipo de assédio moral. E com isso gera indenização. Já estava bom. A escola seria responsabilizada, o, o, o pai do aluno seria responsabilizado. Vocês viram que teve essa semana que passou, tiveram 2 casos bem graves de bullying, né? 2 graves lá em Santa Catarina. Quer dizer, na verdade é em Santa Catarina, que é mais perto do que aqui para mim, né? Em Curitiba. E um deles que foi muito, muito curioso é que o professor fomentava o bullying. E nesses casos, mas meu Deus, né, mas o bullying não acontece só entre pares? Olha, a moderna... Perdão, bati no fio da câmera aqui, meu Deus, gente, desculpe. Modernamente, as pessoas dizem que bullying, e eu também defendo essa corrente, que bullying é só entre estudantes. Mas existe uma corrente mais antiga, que eu já fui fã dessa corrente, já professei essa corrente durante muito tempo, dizendo assim que uma exceção é que o bullying pudesse ocorrer entre alunos, em linha na horizontal, e na vertical, que é entre professor e aluno e professor. Tá? Então, sendo assim, isso também se qualificaria como bullying, porque a gente traz um pouco dos conceitos do mobbing, que é o bullying no ambiente de trabalho, o assédio moral no ambiente de trabalho. Tá? Então, assim, como existe essa corrente, o professor também pode ser processado quando ele pratica atos de assédio moral contra o aluno dentro da escola, porque isso se qualificaria, então, como bullying. Então, teve um caso desse lá em Santa Catarina, que inclusive apareceu no jornal, né? Se eu não me engano, não é a Cidade Alerta. Não é a Cidade Alerta. Enfim, Balanço Geral. Balanço Geral. Dê uma olhadinha lá que vocês vão ver que o professor foi processado por bullying. Porque ele sacaneava com os alunos dentro da sala de aula. Ele incitava os alunos na sala de aula a sacanear com um terceiro aluno. Então, nesses casos, vocês têm que tomar cuidado, que às vezes uma piadinha ou outra pode gerar para vocês aí um processo complicadíssimo que vocês provavelmente vão perder. Assim, o que acontece? Vocês vão dizer assim, mas eu estou a serviço da escola. A escola que responda. Tudo bem, mas vocês têm que se lembrar o seguinte, que tanto no polo passivo podem figurar tanto a escola, né, pela natureza jurídica do serviço que ela presta, quanto você, professor, o aluno pode processar você pessoalmente. E, além disso, a escola também pode processar o professor depois com uma ação de regresso por conta do dano moral que ele teve que pagar para o aluno. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Uma outra coisa que a gente tem aqui, que eu separei para conversar com vocês, eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas é que eu também não sei quanto tempo me deram, mas eu estou aqui falando para vocês tudo que eu acho importante. Uma outra coisa muito, muito relevante em relação ao bullying, quando se fala em bullying, quando a gente pensa no bullying, algumas observações que você tem que sempre ficar atento dentro da sala de aula, né? Porque vocês sabem que o bullying do menino e o bullying da menina é diferente, né? Eu falo brincando que menina é Jeep, menina é Ferrari, né? Menina é mais
tem aquele bullying mais cruel, aquela fofoquinha, aquela rede de intriga, chama o pai de coxinha, a mãe de empadinha, né? É bem complicado. Já ali, o menino não, te pega na saída, chama de viado, dá porrada, quebra as coisas, rasga, é assim, né? Então quando você vê lá que está tendo uma rede de intriga, que tem um aluno que está sendo isolado, que tem um aluno que não consegue fazer trabalho sozinho, isso possivelmente é bullying, né? No intervalo, você que é professor de educação física, que vê que sempre tem um aluno que é escolhido por último, é bullying. Ah, mas como é que você sabe? Ah, porque eu sofri bullying, porra. Anos na minha vida. Eu nunca era escolhido pra porra nenhuma. Eu era péssimo, eu era ruim de bola, eu era ruim de tudo, né? Até eu brinco assim, o professor de educação física falou assim, ó, mãe, o negócio é o seguinte, teu filho o filho da fulana lá é gordinho, mas vai bem no vôlei. O filho da fulana, da ciclana lá, é baixinho, mas é bom em futebol. O Joãozinho lá, ele é meio lerdinho, mas ele é bom xadrez. Mas o teu filho não é bom em nada, né? Tinha isso mais ou menos assim. Para vocês entenderem que essas atividades de jogos nunca foi minha praia. Eu sempre sofria bullying por isso, né? Porque primeiro que era gordinho, lesado, era complicado. Então, quando você... e outra coisa, me lembrei de uma passagem aqui muito punk, que aconteceu comigo e que provavelmente vocês vão ver na vida de vocês, com os alunos de vocês. Por exemplo, aquele aluno que nunca é convidado para festa nenhuma. Era eu. Eu nunca fui convidado para nada. Nem para velório eu fui convidado quando eu era pequeno, né? Eu era um cara muito estranho. Então, assim, um aluno que não é convidado para nada também pode estar sofrendo bullying. Tá passado esse momento de brincadeira. Tem uma outra coisa aqui bacana que eu quero conversar com vocês, que deixa eu pensar aqui uma coisa muito interessante para falar, que assim, eu tenho mais ou menos uns 25, 30 minutos, então tem muita informação e o meu grande dilema é separar essas informações para vocês. Não que eu esteja enrolando, mas é que é muito difícil, tem tanta coisa, o mundo do direito é tão abrangente que eu fico na dúvida do que falar para vocês. Mas o mais importante que eu preciso passar para vocês são como o professor pode se defender, por exemplo, de algumas acusações de bullying, tá? O problema é que às vezes tem muito pai que entrega para vocês um maloqueirinho lá, um indigentezinho violento e quer que vocês deem um jeito neles, né? Então, assim, tem uma máxima que, embora eu ache de uma estupidez galopante, que é mais ou menos assim, o pai e mãe educa, a família educa, a escola ensina. Eu acho que não é bem assim, né? A escola é um segundo meio social organizado que a criança tem contato e é ali que ela vai aprender como funciona o mundo fora de casa. Então vocês também ensinam. Então uma das coisas que vocês têm que ensinar para essas crianças é como funciona o mundo. É muito difícil. O mundo é de retribuição. Isso nós sabemos. Então assim, se vocês perceberem que existe um meio organizado entre os alunos, que existe um desequilíbrio de poder muito grande, interfiram, equilibrem isso. Até porque isso é uma vertente jurídica, né? Você procurar o equilíbrio das relações. Isso garante a paz social em qualquer lugar, principalmente na escola. Até porque, se a gente for parar para perceber, o bullying também afeta o meio ambiente escolar, né? Um meio ambiente em que existe violência, um meio ambiente em que existe assédio, toda criança, todo adolescente vai viver sempre no estado de alerta. E nunca vai conseguir prestar atenção direito na matéria porque ele vai ficar sempre com medo de ser vítima de alguma coisa, de alguma sacanagem, de alguma trollagem, né? Então vocês têm que tomar sempre cuidado com isso. Tá. Muita gente me pergunta assim, mas Alexandre, como eu sou responsabilizado por isso, eu, professor? Porque, veja, você é contratado da escola, tá? Primeira coisa, isso é meio óbvio. Mas quando você é contratado da escola, a escola é responsável por aquilo que você faz, tá? Qualquer coisa, boa ou ruim que você faça, mas aqui em especial ruim, a escola é responsável. E quando você deixa que o aluno sofra bullying, de alguma forma você também é responsabilizado, porque daí isso me entende-se que o serviço educacional prestado ele é deficiente, ele é ineficiente. E isso por si só já gera o direito à indenização, principalmente nos casos de bullying. Então, assim, prestem muita atenção, façam diários de bordo, de aula, porque isso ajuda vocês a não só a notificarem a escola do que está acontecendo, mas como ajudem em eventual processo em que vocês sejam o alvo, o polo passivo do processo, a provar que vocês fizeram tudo o que era possível
para evitar o bullying. Então, qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade não é sua. É a ineficiência da administração da escola. Então, tomem muito cuidado, façam diários de bordo, façam atividades, registrem essas atividades, por exemplo, atividades de conscientização, atividades em que vocês criam empatia, façam essas atividades e ponham em ata isso, coloquem lá na Secretaria de Educação, ou ponham lá na Secretaria da Escola, mas registrem isso, porque isso vai ser uma grande ferramenta para vocês se livrarem de alguns processos de bullying que a escola venha a sofrer e por ricochete ela tente responsabilizar vocês. Por falar em ricochete, eu tenho esquecido de dizer que se você que está me assistindo tem filho que está sofrendo bullying, assim, mas eu quero processar os pais do agressor, porque eu, mãe ou pai, estou me sentindo lesado, lesada, triste, depressiva por ver meu filho nessa situação. A notícia que eu tenho que dar para vocês é que isso é possível porque, segundo uma teoria da responsabilidade civil, o dano moral ele pode ser pedido em efeito ricochete, que significa que, ou dano reflexo, que significa que se o meu filho sofre, eu sofro junto. Eu sofro por reflexo, por ricochete. Tá? Então você pode pedir indenização para você pelo sofrimento do seu filho. Por falar em indenização, eu esqueci de dizer o seguinte, olha, por mais que vocês tentem pedir uma indenização que vocês acham que o bullying pode ser grave, menos grave, ou que vocês acham que a indenização, para a indenização não ser um valor tão alto, vocês devam pedir no juizado especial, no caso de bullying entre crianças, isso não pode, não deve, porque no juizado especial não é possível que criança figure como polo passivo ou ativo. Então tem que sempre você ajuizar lá na justiça comum, seja na seara civil ou na penal, tá bom? Então nunca ajuizem uma ação lá no juizado especial, porque não vai dar certo, não pode, o código não deixa. O que mais que eu posso dizer para vocês? Eu espero que vocês, nesses pouco mais de 20 minutos que eu falei aqui desesperadamente, vocês tenham gostado do que eu disse. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu também não quero tomar muito tempo da manhã de vocês. Eu espero que vocês entrem em contato comigo, tá? O meu e-mail é alexandre@indenizações.com.br, tá? Eu trabalho no escritório Valeixo Neto Bittencourt, indenizações, né? O escritório para qual eu trabalho é especialista em indenização há 33 anos. Então, ou seja, nós trabalhamos com isso já há anos. Eu sou especialista em bullying há 11 anos, eu escrevo sobre isso há 11 anos. Tenho 8 livros lançados, entre eles tenho esse aqui, vou fazer um grande merchan meu agora, hein? Comprem meu livro, né, que é esse aqui, A Responsabilidade Civil das Instituições de Ensino em Relação aos Efeitos do Bullying, que saiu pela editora JM, tá? Também sou autor lá do blog Bullying e Direito, onde eu sempre ponho artigos, não só artigos da imprensa, mas artigos feitos por mim, de forma gratuita, para que vocês possam ir lá baixar e pesquisar. Também tenho um grupo lá, do qual sou moderador, sou dono, seja lá o que for, lá no Facebook, que se chama Bullying Direito. Procurem lá, o grupo é público, todo mundo pode entrar. E lá uma vez a cada 10 dias eu vou colocar um artigo meu, vou debater alguma coisa, vou gravar uma live. Do jeito que eu estou conversando aqui com vocês, eu vou gravar lá uma live tranquilinha, assim você vai bater papo, conhecer vocês, né? Então, me adiciona no Facebook também, tá? E dê uma olhada lá no meu blog. O blog é Bullying Direito, mas vocês acham, se eu não me engano, é Alexandre Saldanha, advogado antibullying.blogspot.com.br, tá? Me adicionem lá, me adicionem no Facebook, Alexandre Saldanha. Eu também tenho o Saldanha, acho que é Saldanha.advogado no Instagram. Né? Me sigam em todas essas redes sociais. Me escrevam e-mails. Eu vou adorar conversar com vocês. Vai ser muito bacana. Qualquer dúvida que vocês tenham, jurídica ou não, podem entrar em contato. Eu sou meio malucão assim, mas eu acredito que vocês vão gostar de conversar comigo. E eu tentei ser o mais formal possível, mais formal assim, não tão anárquico assim, menos formal, porque a minha linguagem não é assim. Geralmente eu sou um pouco mais agitado e isso talvez assuste um pouco vocês. Geralmente o público de professor é um pouco mais reservado, né? Um pouco mais
pedagógico, que não é muito a minha praia. Como vocês podem ver, eu sou um cara muito estranho, tem até bonequinho aqui, essas coisas. Eu tô vendo que tem bonequinho, então eu sou um cara estranho. Mas eu sei, assim, estranhezas à parte, eu sei muito bem o que eu tô falando, sabe? Em que pese seja doidão, assim, eu quero que vocês entendam que né, é só um jeito de ser, mas eu me dediquei muito a isso. Até porque, não sei se vocês sabem, eu fui vítima de bullying durante 10 anos da minha vida, né? Durante praticamente, né, da minha primeira infância até o fim da minha adolescência. E na faculdade é que as coisas melhoraram para mim, daí eu descobri que o que eu sofri era bullying, eu comecei a pesquisar, fiz a minha monografia sobre isso, pós-graduação, várias pós, né, mestrado e tudo, fiz tudo nessa linha do bullying e até hoje estamos aí, né? Hoje eu faço parte da comissão anti-bullying aí, lá de São Paulo, faço parte da comissão de responsabilidade civil aqui no Paraná, faço parte também da comissão da criança e do adolescente e em todos esses espaços, em todos os espaços que eu posso, eu sempre estou tentando falar sobre bullying, tentando conscientizar as pessoas. Eu sinceramente acredito muito na educação. Eu acredito muito nos professores, na influência que os professores têm na vida da gente. E se eu tô aqui hoje é porque uma professora me influenciou muito, fez com que eu perdesse o medo de escrever, o medo de falar. E foi a professora Bárbara, foi a professora de metodologia da pesquisa. Eu amo essa professora de paixão. Tenho a gratidão da minha vida toda, da minha vida profissional e de tudo que eu consegui dentro do espaço do bullying, né? Agradeço a ela. Espero muito que vocês tenham alunos que olhem para vocês depois da jornada deles, que possam agradecer e que olhem para vocês com carinho. Eu sinceramente gostaria muito que todos os professores tivessem um ambiente de trabalho digno, que vocês tivessem um salário altíssimo, que vocês fossem respeitados por todos os alunos. Eu sei o quanto é complicado para dar aula, eu sei o quanto é custoso. Eu dou aula no ESA, na Escola Superior de Advocacia, sei que isso é bastante cansativo. Eu espero também que que os alunos de vocês alcancem os sonhos que eles desejam, porque eu sei que eles, tendo sucesso, vocês se sentem realizados, porque todo professor é um pouquinho de pai, é um pouquinho de mãe, né? Eu espero que vocês tenham, sinceramente, um dia muito produtivo nesse dia de hoje, que vocês tenham todos os sonhos de vocês realizados. Eu espero que aí virtualmente eu possa abraçar cada um de vocês e agradecer por vocês estarem aqui hoje me ouvindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Dei o melhor de mim nesse vídeo. Eu espero o contato de todos vocês. Vou recebê-los com carinho, com atenção. Foi um prazer estar aqui hoje, tá? E é isso que eu tinha para vocês para falar hoje. Um grande abraço. Tenham um ótimo dia. Tchau.